Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje temos a presença de Roberto Gonzalez, grande amigo, grande conhecedor de governança corporativa, sócio da Bússola Governança. Roberto, obrigado mesmo pelo carinho e pela atenção, um dos caras que mais conhece governança nesse país, mas o nosso tema de hoje será a Secretaria do Conselho de Administração. Então, se apresente ao nosso público lá e vamos conversar. Eu trabalho há muito tempo com governança, sou professor também universitário em cursos de pós-graduação, onde ministro essa disciplina de governança na faculdades como FIPECAF, FECAP, né? Essas instituições. Tenho envolvimento com o tema há vários anos, participei de alguns processos de abertura de capital e desde junho do ano passado venho exercendo a função de secretaria de 3 conselhos de administração. E esse é o nosso tema de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiramente, sobre a importância da Secretaria do Conselho de Administração. Porque as pessoas imaginam que a Secretaria é só um negócio de anotar uma ata e acabou o negócio. Então, você sabe disso melhor do que eu, seu conhecimento nessa área é muito grande. Mas eu queria que você explicasse a importância do processo da Secretaria para as grandes empresas, que elas já sabem, e também a importância disso, que é um negócio novo que está indo para as pequenas e médias empresas. Então, eu acho que esse é onde você tem um mercado muito grande, você tem um conhecimento, explicasse isso. Não, é muito importante porque no Brasil a gente estigmatizou a palavra secretaria, né? Tem gente que até acha que é a pessoa que traz o cafezinho, né? E não é isso. Eu costumo dizer que secretaria é como a ONU. Qual é o cargo mais alto da ONU? Secretário-geral, né? Se você for na Europa, o cargo mais alto nos partidos políticos europeus não é presidente, é secretário-geral, né? Então existe este conceito, que é o conceito que se dá à Secretaria de Governança ou de Conselho de Administração. Em algumas organizações, inclusive, praticamente é como se fosse um diretor estatutário esta função, né? Então mostra a importância dele. Qual que é a importância dessa secretaria? Ela faz a interface entre o Conselho de Administração e a diretoria. Então, quando uma empresa média idealiza que vai construir um Conselho de Administração, ela já deveria pensar automaticamente em ter a secretaria, que vai inclusive assessorar todo o processo de avaliação do Conselho também, né? O histórico todinho existente, ela vai guardar, perfeita colocação, porque onde está o histórico? Muitas vezes se perde histórico, principalmente nas empresas médias que não têm obrigação de ter conselho de administração, mas por boa prática de governança implanta conselho. Às vezes você vai querer o histórico, se perdeu. Quando a empresa tem obrigação legal, é companhia aberta, está na CVM, o histórico está guardado. Mas quando não tem, vai fazer por boa prática, porque quer desenvolver governança para ter maior rentabilidade. Que hoje é uma coisa muito normal nas pequenas e médias. Exatamente. Mas a importância da secretaria não ter o histórico. A Secretaria de Governança, ela é uma coisa que começou há pouco tempo, não faz tanto tempo assim que existe a Secretaria de Governança dentro das grandes organizações. O que se percebeu é que ela agiliza o processo de tomar decisão. Por quê? O Conselho de Administração deliberou, quem fica no pé da diretoria para que implemente aquelas atas é a Secretaria de Governança. É lógico que o chairman, o presidente do Conselho, tem esse papel, mas ele tem N preocupações estratégicas e a partir do momento que foi aprovado, a coisa vira operacional. Tem que ser executada, tem que ser implementada. E o secretário contribui à Secretaria de Governança para que isso seja implementado de fato na organização. Então, essa interface entre o CEO e o chairman é muito importante, entre o diretor-presidente que faz a operação e o chairman. É lógico que eles fazem reuniões periódicas, semanais, quinzenais, o que seja. Só que a Secretaria de Governança ela faz conversa o diálogo com o chairman, conversa o diálogo com o CEO e depois fecha de novo com o chairman. O que significa isso? Fechamento da pauta. Uma pauta muito mais estratégica e muito mais relevante para a organização. Os conselheiros podem dar sugestões de pauta? Podem. Mas geralmente a pauta é fundada por quais são os 2 principais agentes da pauta. O diretor-presidente da operação e o presidente do conselho. O CEO e o chairman. E quem faz a interface para que seja isso o melhor possível? A Secretaria de Governança. Qual é a experiência que precisa ter para ter um secretário de governança? Vamos importante assim. É isso que... A experiência... Deixa eu te contar, desculpa. Não, eu quero perguntar até por causa do nosso telespectador ali. Por exemplo, eu tenho que ter experiência como gestor, ter uma experiência muito grande em governança, conhecer muito bem. Eu estou te perguntando agora, imagina um leigo falando, em gestão serve, governança serve ou qualquer outra coisa serve. Então, como é que eu entro nessa área? No começo, a maioria era formada em Direito. Qual era a ideia do cargo para a Secretaria de Governança?
garantia legal, para que tudo que fosse legal estivesse sendo implementado e desenvolvido. Então era muito pessoas formadas em direito. Hoje começa a diversificar. Entende-se que a importância do conhecimento de governança, de gestão e de estratégia é fundamental. Planejamento estratégico, gestão é fundamental. Você não fica só numa visão legalista da governança. Não que os profissionais de direito não sejam excelentes secretários de governança, não é isso. Mas eu extrapolo. Então, hoje eu não preciso contratar única e exclusivamente uma pessoa que quer ser formada em direito. Eu posso contratar uma empresa que faça esse papel de secretário de governança, como é o meu caso, a minha empresa que desenvolve esse trabalho, ou um profissional que tenha visão de estratégia e gestão. Mas tem que também garantir a lei. Como é que um profissional, então, que não é formado em direito, vai garantir a lei? Utilizando-se do departamento jurídico da organização ou do escritório da advocacia terceirizado pela empresa. Uma média empresa geralmente não tem um diretor jurídico, mas tem um escritório de advocacia que entende da legislação. A Secretaria de Governança vai trabalhar em conjunto com o secretário, esse escritório da advocacia, para que a lei seja respeitada. Então ele não precisa ter esse conhecimento. Pode ter ou não. Né? Então, isso aqui é importante. Agora, o que se entende hoje é que estratégia e gestão é fundamental. Como ele faz a interface entre o presidente do conselho e o diretor-presidente, ele tem que ter a visão estratégica e de gestão para poder fazer esse alinhamento. Eu acho que é fundamental para você entender a estratégia, é fundamental em todo o processo do conselho, mas como é que é o papel exercido, por exemplo, na função para chamar as pessoas? Eu estou perguntando o básico, eu sei que para vocês tudo é muito simples, mas ali para o nosso telespectador não é, ele não entende, ou às vezes o próprio empresário que quer ter uma secretaria de conselho, que ele tem esse histórico, como é que funciona essa parte do processo para chamar as pessoas para reunião? Eu queria que você explicasse um pouco. Eu sei que tudo isso para você, o cara conhecedor de governança no Brasil como ninguém, mas porque a gente, quando traz alguém com um grande conhecimento, a gente explica primeiro o básico também, para que as pessoas entendam, você conhece, a gente sabe disso. Mas explique como é que funciona a parte do registro, essa parte de chamar, até se vai existir reunião de conselho em outras áreas, em outros lugares, como é que funcionam. Então, registro até em cartório, tá? Ele cuida dessa burocracia que para registrar em cartório não precisa ser um advogado, ela tem que estar escrito com conceito claro jurídico, mas não precisa ser advogado para ter escrito isso, né? Para escrever a ata, por exemplo, né? Hoje, antigamente você chamava os conselheiros usando, por exemplo, telefone, né? Hoje existem plataformas via internet que fazem esse trabalho muito bem feito, mas alguém tem que operar isso. E geralmente quem opera? Quem faz as funções de secretaria de governança, via sistema. Então você tem o seguinte, a pauta é fechada, aquilo que eu te falei, 10 dias antes a pauta ficou fechada, depois de toda aquela negociação positiva em prol da empresa com o presidente do conselho e o presidente da diretoria. Você fechou a pauta, você separou, você fechou a pauta muito antes de 10 dias, porque dos 10 dias antes você tem que ter todo o material que subsidia cada um dos itens da pauta. E você, a Secretaria de Governança, fica no pé da diretoria para que tenha esse material. Os últimos resultados financeiros, se tiver um projeto de expansão, se tiver um crescimento de negócios. O secretário é o chefe do chefe. No caso da diretoria é um pouco isso, né? Um pouco isso. E é subordinado ao presidente do conselho. Né? O que facilita no sistema é que assim que você coloca a pauta no sistema com todo o material que subsidia os itens da pauta, vai uma mensagem para o e-mail cadastrado de cada conselheiro. Ele tem uma questão de segurança para ele acessar o sistema, né? Existe trava de segurança, então não é qualquer um que acessa o sistema, e ao acessar ele tem acesso a todo o conteúdo. Por que eu falo que é importante ter uma plataforma? Senão o médio empresário pensa assim, bem, eu não preciso dessa plataforma, eu vou fazer isso no Facebook. Não. O Facebook, o risco de vazamento de informação é enorme, mesmo que você crie um grupo fechado. Eu já vi empresas que criaram um grupo fechado no Facebook e no WhatsApp e passavam documentos confidenciais. O risco é enorme disso. Eu conheço informação. Alguns. Isso é perigoso. Eu conheço alguns. O risco é muito grande, né? Então, essa plataforma... E outra coisa, a pessoa acha que a plataforma tem um custo alto, não é. Por exemplo, você acha que é difícil para uma empresa média pagar R$15 mil por ano? Não, depende do tamanho da empresa, não. Depende do que for a segurança. Se for o processo dele que vai garantir tudo, então, só o nível de informação, porque se roubarem uma informação, isso vira o dobro. E essa plataforma garante o sigilo das informações. Isso auxilia a empresa, é lógico que auxilia o trabalho de Secretaria de Governança, auxilia muito o trabalho, mas auxilia a empresa. Todas as informações estão organizadas num único local.
né, para acesso dos conselheiros, e você coloca também as alçadas de quem pode ter acesso ao que de informação. Então é muito útil, contribui bastante, e se não tiver a plataforma, a Secretaria de Governança tem que ser o guardião do sigilo das informações. Então o mecanismo de fluxo de informações tem que ser via Secretaria de Governança, e é responsabilidade dele se vazar a informação. É lógico, se vazar no fluxo de transação de informações. A partir do momento, você é conselheiro, chegou até você a informação, você vazou, eu não sou responsável. A vantagem da plataforma, o documento que você baixa, que é do conselho, vem com o seu nome escrito. Ou seja, se vazar, eu sei quem vazou. Entendi. Se algum conselheiro sem querer vazou, não estou dizendo que ele vai vazar. Não, sim, mas pode... Opa, aí a gente vai conversar com ele para que ele tenha mais segurança. Quem teve acesso à máquina dele foi uma secretária, tá? E deixou aberto lá, e depois outra pessoa achou, um estagiário mexeu. Então a gente tem um diálogo para isso. Porque como fica tipo uma marca d'água com o seu nome, né? Então a gente tem como saber quem vazou o documento. Maravilha. Eu queria te fazer uma pergunta agora, mais como amigo do que qualquer outra coisa. Você é um cara que veio num processo de governança cooperativa há muitos anos, trabalhou com M&A, trabalhou em uma série de lugares, teve uma consultoria em governança muito forte, atendeu grandes clientes. O que o fez aí para a Secretaria de Conselho de Administração? Porque eu enxergo que isso, eu estou dando a minha opinião agora, que isso é um negócio novo no Brasil, muito novo, né? As empresas de capital aberto são obrigadas a ter, imagino eu, você é especialista disso, não eu, depois você me corrija, diga, e a maioria das outras empresas não imaginam ter isso no conselho, ou se tem, chama a própria secretária do diretor para poder capitanear o negócio. O que o fez ir para isso, e o que você. Porque eu acho que a secretária do diretor não tem, não desmerecendo, pelo amor de Deus, a ninguém, mas ela não conhece o processo, não tem governança, são papéis diferentes. Então não é esse problema. Então como é que você enxerga tudo isso e por que você foi para isso? Primeiro, seria muito bom... Não, agradeço o fogo. O fogo é bom de jogar. Seria muito bom que as empresas de capital aberto tivessem essa obrigatoriedade. Não tem ainda. Não tem. Né? Tem algumas outras obrigatoriedades positivas, como, por exemplo, a avaliação de conselho. Não. Companhia aberta está na Bolsa. Companhia listada nos níveis de governança na Bolsa. Né? Mas ainda não tem obrigatoriedade da Secretaria de Conselho. Como é que eu miguei para isso? Eu tinha contratos com alguns clientes que tinham que implantar governança, implantar conselho de administração, implantar conselho fiscal, e percebi que depois de implantado tinham dificuldade deles darem continuidade. Aí eu acabei então assumindo esse papel, sugeri a criação desse papel que eu assumisse, né? Esse papel, e isso contribuiu bastante para que o conselho se mantivesse vivo e atuante a todo instante. Né? Então foi aí que eu vi a importância disso, porque se você implanta o conselho numa empresa e ele não funciona, ele vai dizer, essa consultoria me enganou. Sim. Ela falou que era importante ter conselho porque ele não andou, então ele tem que andar, ele tem que funcionar, ele tem que existir, né? De fato, tem que... E aí eu percebi isso, então, no ano passado, então em junho, assumi a Secretaria de Governança e tenho gostado bastante. É uma coisa que é da operação da governança isso, né? A estratégia, o conselho, é da operação, mas é a operação para que a estratégia se implemente na companhia. Então é muito interessante esse trabalho. Aqui no Brasil, acredito eu que a primeira empresa que teve um trabalho de Secretaria de Governança que foi divulgado foi a CPFL. Depois outras empresas também tiveram isso. Logicamente que isso nasceu nas grandes empresas, né? Como entendimento de que era uma prática que funcionava e agilizava o fluxo da informação dentro do conselho, ou seja, o fluxo da governança da empresa, né? Não basta ter governança, o fluxo tem que caminhar. Comunicação, né? Então. Exatamente. Então, e aí outras grandes empresas começaram a implementar isso, e agora, como você falou, como dá sucesso, quando acontece um sucesso numa grande empresa, as médias começam a refletir. Se isso não é uma coisa tão custosa e tão cara, eu posso implementar. E aí, desculpa, não precisa ser comigo não. Vou fazer um merchandising para as médias empresas, não é na minha empresa, pode contratar outra empresa. Para você ter um profissional, uma média empresa, ter um profissional para cuidar só disso, sai caro. Para você pegar um executivo seu e falar que ele vai cuidar disso, vai sair meia boca. Desculpa usar esse termo, nessa meia boca. Contratar uma consultoria, qualquer consultoria, não estou falando só. Contratar uma consultoria para fazer isso, vale a pena financeiramente. Para a empresa, ela não tem um custo alto, mas ela tem uma cobrança de dedicação praticamente exclusiva para a empresa. Bom, meu amigo, nós estamos chegando ao final do programa. 30 segundos para você fazer suas considerações finais. Porque você é um cara que conhece muito, a gente poderia ficar, você já veio uma vez, veio a segunda e vai voltar a terceira, com certeza. Então, por favor,
30 segundos para a gente encerrar. A mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte: se a sua empresa é média, tem um faturamento considerável, pense seriamente em implantar, mesmo que seja conselho consultivo, que é uma coisa que vem crescendo, e um dia eu vou vir aqui com o Rica falar de conselho consultivo. Gostei, já está combinado. Então, é importante ter a secretaria para que o fluxo de informação caminhe, seja ágil, seja correto, toda a parte jurídica, legal também caminhe, e isso faça com que a empresa tenha mais sucesso rapidamente. Meu amigo, de coração, meu irmão, muito obrigado por tudo, pelo carinho. Estamos encerrando esse programa com uma aula sobre governança do meu amigo Roberto Gonzalez. Se você quer ver este e outros programas, veja pelo nosso site.